Seja bem-vindo ao canal Mestres da Resolução. E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Mestres da Resolução. Bom, aqui é o professor Foda HD e hoje vamos resolver o exame de Biologia 1 2026 Universidade Eduardo Mondlane. Então, meu irmão, se você está do outro lado, pegue um copo de água e vamos juntos resolver este exame. Inclusive, se você não viu a resolução do exame de Química, veja aí no meu canal ou clique o primeiro link aí na descrição para você poder ver a resolução e depois você ver tua média, né? Será que vai conseguir entrar na medicina geral? Ou será que vai entrar na medicina dentária? Ou vai entrar no curso de nutrição, no curso de farmácia? Então, deixa aí tua média. Juntos vamos debater sobre isso. Em que curso que você vai entrar olhando naquilo que é a tua média que você conseguiu ter. Então, se você gostou do vídeo, deixa lá teu like, compartilha o vídeo com todas as pessoas que também fizeram este exame. Agora, como vocês sabem, né, sempre nós temos aqui, né, o nosso gabarito, exatamente. Então aqui vamos colocar, neste caso, as nossas opções. Bom, sem enrolação, vamos logo esmagar este exame e torná-la tão fácil quanto cortar a manteiga com uma faca quente. Logo, vamos lá começar com o número 1. Considere os seguintes grupos: peixes, anfíbios, aves e mamíferos. Sobre a eficiência das trocas gasosas, assinale a alternativa correta. Então nós queremos saber qual é a alternativa correta. Vamos lá. Aves apresentam maior eficiência de trocas gasosas devido à circulação unidirecional dos pulmões e sacos aéreos. Realmente isso faz sentido, né? Uma vez que nós sabemos que as aves, eles têm o mesmo coração, ou seja, um coração semelhante naquilo que é o coração dos mamíferos. E nós sabemos muito bem que o coração dos mamíferos, ele é unidirecional, por causa daquelas válvulas, né? Aquelas válvulas que existem no coração vão permitir que a circulação seja unidirecional. E também nós sabemos que as aves, eles têm pulmões, né? E sacos aéreos também, né? Para permitir aquilo que é o processo da troca gasosa que nós chamamos de hematose pulmonar. Bom, essa opção está correta. Vamos ver as outras. Peixes apresentam eficiência maior que as aves. Está errado, mano. Como peixes vão apresentar maior eficiência que as aves? Está bem errado isso aí. Anfíbios possuem troca gasosa mais eficiente que os mamíferos. Meu irmão, as anfíbios já eles respiram através da pele, com aquela respiração cutânea. Como vai superar os mamíferos que têm pulmões? Vamos eliminar isso. Mamíferos já apresentam a circulação aberta. Meu irmão, a circulação dos mamíferos não é aberta, é sempre fechada, porque vai circular nos vasos sanguíneos. Todos os grupos respiram com a mesma eficácia. Isso não é verdade, mano. Independente da sua estrutura, isso está errado. Então, número 1, a nossa opção é exatamente a opção A. Aqui eu vou tentar ser rápido, né, para o vídeo não ser muito longo aí. Então aqui, número 1, a nossa opção correta é A. Agora vamos passar, nesse caso, para o número 2. Bom, olhando para o número 2, nós temos a seguinte afirmação. Nos animais, o oxigênio necessário para a respiração celular é transportado no sangue, principalmente, nós sabemos, né, que o oxigênio ele pode ser, né, transportado em uma pequena porcentagem, né, lá no plasma, mas o que é muito mais responsável, a estrutura que é muito responsável pelo transporte, né, do oxigênio é exatamente a hemoglobina, né, que se encontra nas hemácias, ou também conhecido como eritrócitos, ou também conhecido como glóbulos vermelhos. Então vamos olhar aqui. Né? Nos animais, o oxigênio necessário para a respiração celular é transportado no sangue, principalmente porque é dissolvido em plasma. Não em plasma, até tem uma pequena percentagem, mas não é principal isso aqui. Está errado. Ligado às plaquetas. Mano, nós sabemos que as plaquetas ele tem a função de fazer aquilo que é a coagulação sanguínea. Está errado isso. Apenas nos capilares pulmões. Meu irmão, isso está bem errado. Transportado por leucócitos. Leucócitos, nós estamos a falar dos glóbulos brancos, né, que tem a ver com a imunidade do nosso organismo. Então a opção correta é exatamente B, ligado à hemoglobina nos glóbulos vermelhos. Vamos passar para o número 3. Antes de passar no número 3, vamos colocar o nosso gabarito aqui, né? Que 2, a opção correta é exatamente B. Agora sim, podemos passar para o número 3. Bom, olhando aquilo que é o número 3, diz, nos sistemas reprodutor masculino e feminino, diferentes estruturas apresentam funções específicas, né, relacionadas à produção de gametas, fertilização e desenvolvimento embrionário. Analisa as seguintes afirmações e indique a correta. Atenção aí. Nos homens, os testículos produzem espermatozoides e testosterona. Nós sabemos muito bem que isso realmente é verdade, né? Temos aquelas células que nós chamamos de células de Sertoli, né? Que vão mesmo produzir aquilo que são os espermatozoides e tal, né? E também temos testosterona, né? Devido àquele hormônio LH, então isso é verdade. Nas mulheres, os ovários produzem óvulos e estrogênio. Isso também é verdade, né? Ok. Isso está certo. Vamos lá. A uretra masculina transporta apenas a urina. Enquanto que a uretra feminina transporta urina e gametas. Na verdade, deveria ser ao contrário aqui. Isso está errado. Aqui nós sabemos que na uretra masculina também pode sair aquilo que são os espermatozoides, né? Ou aquilo também que nós podemos chamar de gametas masculinas, né?
Enquanto que na mulher nós sabemos muito bem que vamos ter uma porção que tem objetivo, né, de poder liberar aquilo que é a urina e outra porção para liberar gametas, então praticamente está errado. As trompas de falópio são responsáveis pela produção de óvulos nas mulheres. Meu God, isso está completamente errado, nem faz sentido. As trompas de falópios, né, vão ser responsáveis mesmo por quê? Por transportar aquilo que é o ovo, né, até chegar, nesse caso, ao útero, no caso que o ovo seja fecundado, através daqueles cílios que vão ocorrer mesmo, que vão existir naquilo que são as trombas. Inclusive, é nessa região mesmo que vai ocorrer o processo de fecundação. Está errado isso. Nos homens, a próstata produz os gametas. Bro, isso está errado, isso, mano. O epidídimo feminino, o epidídimo no sexo feminino é local de maturação dos óvulos. Isso está completamente errado. Então, a opção correta é exatamente 3A. Então, vamos colocar aqui no nosso gabarito 3A. Bom, vamos passar para o número 4. Número 4 diz o seguinte: de acordo com a teoria celular, todos os organismos são constituídos por uma ou mais células. Essa teoria foi desenvolvida a partir da contribuição de 3 autores que são. Então nós sabemos que essa teoria foi contribuída com aquele que nós chamamos de Theodor Schwamm e Matthias Schleiden e também os outros cientistas que nós chamamos de Virchow. Mas na maioria das vezes é muito mais conhecido como a teoria de Theodor Schwamm e Matthias Schleiden, né? Mas também esse Virchow, ele também contribuiu. A linha A vem Mendel. Mano, nós sabemos muito bem que Mendel, ele é o pai da genética, né? Então logo você eliminaria isso aqui. E também temos Rutherford. Nós sabemos que Rutherford, nós vamos estudar ele na química, né? Quando nós vamos falar sobre os modelos atômicos, então nós vamos ter aquilo que é o modelo de Rutherford. Então logo está errado, né? Aqui temos o Robert Hooke, né? Logo está errado. Também temos Darwin, que fala sobre a evolução. Nem tem nada a ver com isso. Temos o Lamarck, Darwin, Wallace. Esses todos aqui vão falar sobre a evolução, logo vamos eliminar. Então a única opção aqui é exatamente a opção E, que vem Schwamm, Schleiden e Virchow. Então 4 é E. Vamos colocar um gabarito aqui. 4 é E. Bom, vamos lá rebentar e esmagar o número 5 agora. Ok, número 5. O sistema de classificação dos organismos proposto por Whittaker baseava-se... Meu irmão, para você resolver essa questão, você até precisava ter uma pequena informação sobre essa primeira parte. Você deveria se ligar aqui, nesses números aqui. Você deveria saber a classificação dos seres vivos. Nós sabemos muito bem que a classificação dos seres vivos em 2 reinos se atribui a Linneu. A classificação em 3 reinos vai ser atribuída a Haeckel. A classificação de 4 reinos vai ser atribuída a Copeland. E a classificação de 5 reinos vai ser atribuída a Whittaker, mano. Então aqui nós vamos falar de Whittaker. Então você eliminaria A por causa de 3. Ok, deixaria 5, eliminaria C por causa de 4 e eliminaria D por causa de 2. Você ficava com a opção B e a opção E. Mas você também deveria saber que o critério que o Whittaker utilizou muito, ele observou aquilo que é o característica nutricional daqueles animais, né? Daqueles seres vivos aí, né? Vamos dizer seres vivos, sim. Então aqui logo você ficaria com a opção B, critérios celulares e nutricionais, né? Divide os seres vivos em 5 reinos. Então é exatamente a classificação de Whittaker. Então o número 5 é exatamente B. Meu irmão, eu poderia explicar muita coisa aqui, mas senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Tenho que resumir bastante este vídeo aqui. Bom, vamos logo esmagar, né, aquilo que é o número 6. Acredito que muitos jovens morreram aqui, né? Estamos a ver aquilo que é a evolução das espécies, ok? Atualmente, a maioria dos taxonomistas usaram um nível de classificação superior ao reino chamado domínio. Considera o diagrama ramificado abaixo que ilustra a relações evolutivas entre os organismos. Ok, nós sabemos que há muito tempo tinha aquela classificação só em 5 reinos, né? Mas agora também já vamos ter também uma outra classificação, né? Que vamos ter um domínio aí, 3 domínios, etc, etc, né? Mas não vou entrar em detalhe aqui para não queimar tempo. Então, era só você observar, nesse caso, este diagrama. Bom, para resolver este número, nós tínhamos que observar, né, este diagrama que está aqui e nos compreender aqui, porque esse diagrama, na verdade, está a falar conosco, né? Então nós devemos compreender o que esse diagrama está a dizer. A linha A diz o seguinte, os eucariotes evoluíram diretamente das bactérias. Será? Vamos olhar nesse diagrama. Aqui nesse diagrama podemos ver que temos células eucarióticas aqui. E antes dessas células eucarióticas, nós tínhamos o quê? Tínhamos as arcas. E antes dessas arcas, nós tínhamos o quê? As bactérias aqui. E aqui temos um ancestral em comum aqui. Então eu não posso dizer que eucariótica, eles evoluíram diretamente das bactérias. Porque antes dessas células eucarióticas, tínhamos arcas aqui. Então se eu dizer diretamente, isso está errado. A opção A está errado. B. As arcas são mais próximas
das bactérias que dos eucariontes. Meu irmão, isso aqui, será que está certo isso aqui? Claro que não, estamos a dizer que as algas são mais próximas de bactérias do que dos eucariontes. Nós estamos a ver que as algas, eles são mais próximas, né, dos eucariontes do que das bactérias, porque esse aqui é um processo evolutivo. Então você tem que sair deste lado para este lado. Então se eu estou sair deste lado para este lado, significa o quê? Significa que as algas, eles são mais próximas do quê? Do grupo eucária do que das bactérias. Logo, a linha B está errado. A linha C diz o seguinte: as algas e eucariontes partilham um ancestral comum mais recente. Exatamente, isso está correto, porque se nós observar aqui, nós temos aqui ancestral comum e nós podemos ver que as arqueias e as eucárias, eles realmente representam um ancestral comum. Então a opção correta para o número 6 é exatamente a opção C. Nem precisa mais analisar outras opções aqui. Vamos colocar no nosso gabarito 6, exatamente C. Se você quer analisar outras opções, pode analisar, mas estão erradas, né? Devido ao tempo aqui, não vou analisar outras coisas aqui. Mas ok, vamos lá terminar só para ver, né? Para tirar sua dúvida mesmo. Aqui diz o quê? As bactérias são mais complexas que os eucariontes. É claro que não, isso nem faz sentido. Todos os grupos possuem núcleo definido. Como assim, mano? Temos as bactérias que não têm nem núcleo, ok? Então aqui já esmagamos esse número aqui. Bom, agora vamos passar para o número 7. Os organelos celulares que desempenham as funções de secreção celular. Mano, isso você já sabe, é complexo de Golgi. Formação da lamela média nas células vegetais. Mano, isso aqui é complexo de Golgi, né? Vamos discutir isso. Lisossomos vão fazer digestão intracelular, vamos eliminar. Microfilamentos, nós sabemos que vão participar naquilo que é divisão celular e também para a formação de alguma estrutura como citoesqueleto, né? E também na formação aí de cílios e flagelos, né? Uma pequena porcentagem aí. Ok, retículo endoplasmático liso, nós sabemos que tem por seu objetivo, né, de armazenar, né? Ou seja, de produzir aquilo que são os lipídios. Então vamos eliminar. Peroxissomos vai fazer aquilo que é desintoxicação celular. Então está errado, mano. O único número é exatamente B. 7B. Ok? Então vamos lá colocar aqui 7B. O nosso gabarito. Bom, agora vamos passar para o número 8 aqui. Estou ouvindo outros jovens estão a chorar. Ei, professor, parece que eu morri. Relaxa, jovem, relaxa. Vamos lá ver essa parte aqui. Ok? Bom, aqui, né? 8. O sistema de classificação dos organismos em 3 domínios, né? Eu já tinha falado sobre isso. Bactéria, arquea e eucária, ok? Foi proposto por... meu irmão, isso aqui nem precisa olhar aqui nas opções aqui. Nós sabemos que esta proposta de 3 domínios foi proposta mesmo por quê? Por Carl Ross, mano. Nós sabemos isso aqui já está, mano. E ele usou que sequência? Será que usou ADN ou RNA? Mano, é claro que ele usou a RNA, ou seja, há muito tempo antes desse senhor aqui, muitos cientistas, eles classificavam o ser vivo olhando naquilo que é a sua forma, né? Olhando naquilo que é a estrutura que essas células ou esses organismos apresentam. Mas depois de surgir esse senhor foi mais a fundo. Ele viu que não, nós poderíamos observar um processo evolutivo de alguns seres vivos apenas olhando naquilo que é o quê? Naquilo que é o RNA ribossômico. Então, esse número aqui, 8, a opção é A, mano. Aqui, né, vamos analisar várias opções aqui, né? Exatamente A. Não há como não ser A. Não há como não ser A. Ok? Outras opções estão erradas. Aqui nós estamos a ver Caulineum, Whittaker. Nós sabemos que eles nem classificaram em 3 domínios, né? Esses 3 domínios. Mano, você deve preparar o mundo agora sobre esses 3 domínios, porque os exames já estão a cobrar muito sobre esses 3 domínios, ok? Vamos passar agora para o número 9. Entre os diferentes grupos de organismos, a presença de clorofila e a parede de celulose é comum entre... Bom, para saber qual é a opção correta do número 9, nós devemos saber, né, a parede celular de alguns seres vivos, né? Nós sabemos muito bem que as bactérias têm parede celular, assim também como as plantas, né? Tem também parede celular, assim também como os seres do reino fungo também têm parede celular. Mas esse parede celular vai ser composto, né, por estruturas aí diferentes, né, por componentes diferentes. Por exemplo, nós sabemos muito bem que as bactérias, elas, né, vão ter uma parede celular que é composta por peptidoglicano, enquanto que as plantas, né, vão ter a parede celular por celulose, né, ou seja, formado por celulose, enquanto que, nesse caso, os fungos vão ter uma parede celular formada por quitina. Então, agora, sabendo isso, meu irmão, você poderia eliminar várias opções. Tudo que tem bactéria, elimina, porque nós queremos parede de celulose aqui. Então, a linha A elimina de bactérias, já está morto esse. A linha B, fungos e arqueobactérias, ok? Nós sabemos muito bem que fungos têm parede constituída por quitina, elimina. C, animais, meu irmão, animais nem têm parede celular, elimina. E, vírus e bactérias, tem bactérias, elimina. Então, a única opção é exatamente a opção B. Número 9, opção E, B. Vamos colocar aqui. Número 9, opção B. Ok, agora vamos resolver número 10. Vamos ver se você escapou essa primeira parte de 1 a 10. Ok?
Vamos lá, número 10. Ah, meu irmão, número 10 nem precisava de muita ciência, mano. Aqui nos deram essas imagens aqui, né? Para nós, era só para você identificar aqui cada ser vivo que está aí, né? Então, nós se ver aqui, nós sabemos que estamos a ver que temos esses pseudópodes, né? Então, nós sabemos que se nós temos pseudópodes, os animais, né, que têm esses pseudópodes, estamos a falar exatamente do quê? De protozoários, né? Vamos contar protozoários que vão ter, nesse caso, pseudópodes. Então, logo, isso aqui é uma ameba. E se nós ver esta célula aqui, nós estamos a ver, olha só essa célula aqui. Será que essa célula é uma célula eucarótica? Claro que não, mano. Estamos a ver que o material genético ele apenas está naquilo que é nucleoide, exatamente no citoplasma. Atenção, não é núcleo, é nucleoide. E também podemos ver que temos algumas estruturas aqui ribosomas, né? E nem tem organelas membranosas. Então significa que isso aqui é uma bactéria. Então sabendo disso, significa a estrutura 1, a imagem 1, é uma ameba, né? E tem uma célula eucarótica. Claro, as amebas têm células eucaróticas, né? Apesar que é unicelular, tem apenas uma única célula, mas esta única célula é uma célula eucarótica, né? E temos dois que é uma bactéria, exatamente uma bactéria e tem uma célula procariótica. Então, aqui 10 exatamente a número B diz uma ameba e uma bactéria. Ambos são multicelulares. Não, nós sabemos que as bactérias, né, eles são praticamente unicelulares e assim também como nós vamos encontrar, nesse caso, os protozoários são unicelulares, né? Apesar que pode ter uma pouca variação, né? Mas para quem está no ensino médio, não precisa aprofundar muito. Você vai descobrir novas coisas quando você chegar na faculdade. Mas para esse ensino médio, está bom assim. Logo, B está errado, né? Está a dizer ambos são multicelulares. C. Uma bactéria realiza fotossíntese. Uma ameba heterotrófica. Meu irmão, isso aqui está errado aqui. Nós devemos sempre olhar, nesse caso, respectivamente. Porque aqui está a dizer respectiva diferença, então, respectivamente. Mas aqui está a dizer que uma bactéria realiza fotossíntese. Uma ameba é heterotrófica. Mas, se nós olhar nessa sequência, está errado isso aqui. D. Uma alga. Mano, é alga isso aqui? Está errado, mano. Uma euglina. Nós sabemos que isso aqui não é uma euglina, né? Então, a única opção aqui, D, é exatamente A, né? Não vou queimar muito tempo aqui a falar muitas coisas, hein? Não queimar tempo. Então, D, é exatamente A. Então, meu irmão, deixa aí nos comentários. De 1 a 10, será que você esmagou todas as coisas? Ou existem outras coisas que você falhou aqui? Até agora, de 1 até 10, falhaste quantas questões? Deixa aí nos comentários, né? Não se esqueça, se você está a deixa lá teu like aí. Ok, agora vamos, nesse caso, para 11. Bom, olhando aquilo que é o número 11, a cólera e a malária são doenças que têm afetado Moçambique em várias ocasiões. Ok, estas doenças são causadas respectivamente por um ou uma. Então, aqui nós sabemos muito bem que a cólera é causada por bactérias, nem todo mundo sabe disso, né? Ou seja, a maioria das pessoas. E a malária nós sabemos que é causada por quê? Por um protozoário, né? A malária vai ser causada por um protozoário. A malária vai ser causada por um protozoário, né, do gênero Plasmodium. Inclusive, o mosquito que vai causar a malária é o mosquito fêmea, né? Não o macho, né? Porque nós sabemos muito bem que o mosquito macho ele se alimenta daquilo que é o néctar. Quem vai causar a malária é exatamente o mosquito fêmea, que nós já vamos chamar de anófeles, né? Então, olhando aqui é exatamente bactéria e protozoário. Então, número 11, a nossa opção é C. Número 11 aqui, C. Bom, agora vamos para o número 12. Epa, vamos desculpar, aqui está a chover aqui, né? Mas nós não podemos parar só porque está a chover. Ok, número 2. A célula é uma unidade básica dos seres vivos, né? A célula ativa que apresenta os componentes e organelos comuns que desempenham funções essenciais para o metabolismo e manutenção vital dos diferentes tipos de células dos organismos. Então aqui significa que você deveria incluir todos os tipos de células aqui, e não só células eucaróticas. Então, meu irmão, você eliminaria tudo aquilo aí que não é comum em todas as células. Por exemplo, mitocôndria. Será que mitocôndria é comum em todas as células? Claro que não, porque nas células procaróticas não temos mitocôndria. Então, eliminava tudo que tem mitocôndria. A linha A morria por causa de mitocôndria. Depois, vamos passar à linha C. Temos também mitocôndria. Você eliminaria, pá, vai passar para D. D temos ribossoma e complexo de Golgi. Complexo de Golgi e núcleo não é uma estrutura comum em toda a célula. Eliminaria, pá. Vamos passar para E. Membrana plasmática, ribossoma e núcleo. Núcleo não é comum em toda a célula. Eliminaria, pá. A única opção que nós temos é membrana plasmática, ribossoma e ácidos nucleicos. É claro que essas estruturas são presentes em todos os seres vivos, né? E são esses mesmo que vão manter as funções essenciais, né, para o metabolismo, né? Eu poderia explicar a função de cada um e por que ele vai manter a função do metabolismo, mas, meu irmão, não vou queimar o tempo aqui. 12, a opção é B aqui. 12, opção B. Ok? Bom, agora vamos passar por aquilo que é o número 13 aqui. Vamos ver o número 13, né? Ok. Número 13, meu irmão. Aqui número 13. Acho que todo mundo acertou, mano. Quem não acertou também isso aí, meu irmão.
Aqui na série, durante a fase S do ciclo celular ocorre o quê? Nós sabemos muito bem para a divisão celular, ou seja, o ciclo celular, vamos ter aquilo que é interfase e também vamos ter a propriamente dita divisão celular. Então nós sabemos que na interfase nós vamos ter aquelas fases G1, S e G2. Inclusive, você também vai aprender de uma fase chamada G0, né? Em que algumas células eles não vão se diferenciar, por exemplo, estamos a falar dos neurônios, etc, etc. Mas eu não vou explicar muita coisa, né? Mas nós sabemos que a fase, né, da interfase a fase da interfase que ocorre a duplicação do DNA é exatamente a fase S, meu irmão. É exatamente a fase S. Então 13 é A aqui. Tudo está errado, mano. Tudo está errado. Excepto exatamente 13A. 13 é a única coisa que está certo aqui, mano. O restante, mano, está errado aqui. Ok. Vamos lá. 14. Este é 14 matou muitas pessoas. Inclusive, algumas pessoas vão me criticar aí nos comentários. Aqui, ei, professor, será que está certo? Mas deixa eu te mostrar. É que aqui tinha um golpe do mestre que você deveria aplicar. Então, muita gente esqueceram de aplicar esse golpe do mestre. Aqui se morreu bastante aqui no número 14, ok? Vamos prestar bastante atenção aqui no número 14. Está a dizer o quê? Deixa eu puxar aqui mesmo para você ver bem aqui, ok? Deixa eu puxar o som. Bom, número 14 está a dizer assim, ao lavarmos as folhas de alface nas primeiras horas, né, do dia e deixarmos, né, numa bacia contendo água da torneira, atenção, é água da torneira, até ao meio-dia, espera-se que as células das folhas se mantenham. Ok, então aqui nós queremos saber o que vai acontecer mesmo, né? Se eu levar essa alface aí, né? Se eu levar as folhas, né, de alface e colocar na água. Então, meu irmão, presta bastante atenção de que maneira você deveria resolver esta questão aqui. Porque, na verdade, esta questão morreu-se. Tinha um golpe do mestre que você deveria aplicar aqui. Bom, então vamos lá. Número 14 aqui. Estamos a dizer assim, ao levarmos as folhas de alface nas primeiras horas e deixamos numa bacia. Ok, vamos imaginar que eu tenho uma bacia aqui. Epa, eu aqui não vou embelezar no desenho, né? Ok, mas vamos imaginar que isso é uma bacia. E nós vamos colocar algumas folhas aqui. Vamos imaginar que eu tenho uma folha de alface aqui, que eu vou colocar aqui, né? Ok, tenho minha folha de alface e tal. Então, se eu colocar a água aqui, a água da torneira e deixar aí, hein, algum tempo, nós queremos saber o que vai acontecer, né, com essa folha. Só que aqui é onde vai entrar um golpe de mestre. Aqui eu sei que muitas pessoas fizeram o seguinte. Ok, a água da torneira, a água da torneira ela tem maior size. Então se tem maior size, então significa o quê? Significa que por osmose a água vai sair da célula e ela vai entrar onde? Vai entrar dentro da água que vai existir, nesse caso, nessa bacia, né? Porque essa água vai ter maior número de sais. Nós sabemos que por osmose, né, a água sai onde tem menos concentração de soludo para onde tem mais concentração de soludo. Então, fazendo essa analogia, muitos colocaram a linha D, dizer, epa, as células ficariam plasmolizadas, né? Porque uma vez que foram colocados em meio hipertônico, ou seja, as células iam ficar plasmolizadas, uma vez que ia existir água que vai sair da célula e que ia entrar onde? Ia entrar dentro, nesse caso, da bacia, onde tem maior concentração de soludo. Só que muitos jovens que fizeram isso, lamento por informar, mas vocês morreram. Professor, como você está a dizer isso? Meu irmão, aqui entra logo o golpe do mestre. Primeiro, antes de você resolver essa questão, você deveria analisar entre água da torneira e uma célula, né? Estamos a considerar que uma folha de alface. Então, uma folha de alface, é claro que tem células aí, né? Célula vegetal. Então, você deveria analisar entre uma folha de alface e a água, quem tem maior concentração de sais. E sabe qual é a resposta? Mano, a resposta é célula, mano. Se nós for observar, apesar que a água da torneira ela tem sais também, não estou a negar, é claro que a água da torneira tem sais, mas comparando a água da torneira com a célula, mano, a célula tem mais sais, mano, a célula vegetal, porque nós sabemos que na célula vegetal nós vamos ter maior concentração de potássio, vamos ter maior concentração de nitratos, vamos ter maior concentração de sulfatos, vamos também ter maior concentração daquilo que é a glicose, né, que vai ser produzido através daquele que é o processo de fotossíntese. Então, meu irmão, nesta célula vai ter maior concentração de sais aqui, maior concentração de sais vai estar onde? Vai estar na célula. Estás a ver, né? O que significa que na célula nós vamos ter o quê? Vamos ter, nesse caso, um meio hipertônico aqui. Hipertônico na célula, né? Enquanto que aqui na água, né? Na água da torneira, nós vamos ter o quê? Vamos ter um meio hipotônico. E nós sabemos muito bem que através de osmose, a água sai do meio hipotônico para o meio hipertônico.
Ou seja, de onde tem menos concentração de soluto para onde tem mais concentração de soluto. E vai entrar onde? Vai entrar dentro da célula. Então significa que a água vai se deslocar dentro da célula porque é onde tem maior concentração do soluto e a célula vai começar a ficar o quê? Vai ficar túrgida. E logo a nossa opção é exatamente a opção B, que diz que as folhas de alface vão ficar túrgidas uma vez que foram colocadas em meio hipotônico. Exatamente, este meio aqui é hipotônico. Muitos jovens morreram, mas era preciso saber este golpe do mestre para você eliminar esta questão. Logo, infelizmente, todo mundo que colocou a opção D está errado. Deixa aí nos comentários, eu quero saber, será que você conseguiu acertar? Você conseguiu pensar desta maneira? Se você conseguiu pensar desta maneira, tenho que te dar um coraçãozinho aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. 14, a opção correta é exatamente B. Eu estou a ver muitos jovens estão a começar a chorar esse número 14. Porque aqui eu acredito que se morreu em massa aqui. Mas não há como, meu irmão. Exatamente B. Vamos passar para o número 15. Bom, no número 15 temos a linha A, né? Está a dizer o quê? Vamos lá ler aí o enunciado. Indica o que está correto em relação às funções da membrana plasmática. A linha A é composta por lipídios. Ok, até agora eu concordo. Né? Proteínas, até agora eu concordo. E carboidratos, também é verdade. E é organizada em uma única camada lipídica. E ué, aqui está errado aqui, mano. Quer dizer, é organizada em uma única camada lipídica. Alerta vermelha, alerta vermelha, alerta vermelha. Uma única camada. Não sabemos se é uma bicamada, mano. Muitos casos morreram, não conseguiram ver essa armadilha. Onde os fosfolipídios formam uma barreira que separa o meio aquoso e intracelular. Isso já está errado, né? Vamos continuar essa opção. Por causa da única camada, né? A membrana ela é bicamada, não uma única camada. Agora vamos passar para B. Regula o transporte de moléculas de íons por meio de transporte passivo, onde ocorre difusão simples facilitada com gasto de ATP. B está errado, né? Nós sabemos que difusão simples e facilitada no gasto de ATP, meu irmão, não está errado. C. Exige sempre o consumo energético para a captação de alimentos do meio externo. A linha C está errado, né? Porque nós sabemos muito bem que vai existir, né? Algumas substâncias que vão entrar para o meio interno, né? Sem gasto de energia, né? Vão entrar simplesmente por difusão, né? Facilitada, ou pode ser por difusão simples. Logo está errado. Logo está errado. D. Possibilita a célula a manter a composição intracelular diversa dado o meio ambiente. Exatamente. Bom, nós sabemos muito bem que a membrana ela vai ter aquilo que nós chamamos de permeabilidade seletiva, né? Que vai lhe facilitar separar aquilo que está no meio externo com aquilo que está no meio interno. Então, ela praticamente vai manter a composição intracelular diversa, né? Por quê? Porque nós sabemos muito bem que no meio interno da célula nós vamos ter várias concentrações de vários sais, também da glicose, etc, etc. Então, tudo o que estiver aqui dentro não pode sair de uma forma desorganizada para fora, através dessa permeabilidade seletiva. Então essa opção está correta. Diz que reduz a superfície de contato da célula, facilitando a absorção de nutrientes, como ocorre no epitélio intestinal. Isso aqui nem tem nada a ver com membrana plasmática, né? Está errado isso aqui. A única opção mesmo é a opção D. Então, número 15, D. Número 15 aqui, vamos colocar D. Vamos passar para o número 16. Bom, número 16, o complexo de Golgi tem a função principal de modificação e secreção de proteínas. Exatamente isso aqui. Degradação celular. Mano, está errado. Armazenamento de DNA está errado. Transporte passivo. Meu irmão, você sabe a função do complexo de Golgi é exatamente C. 16 é C. Nem vamos olhar para outras opções. Não vou queimar muito tempo aqui, ok? 16 é C. Vamos passar para o número 17. Ok, 17 precisamos fazer uma determinada analogia, mas é muito simples aqui. Ok. Temos aí lisossomos, né? Queremos, nesse caso, relacionar, né, as organelas desse lado com a sua função. Lisossomos, nós sabemos muito bem que lisossomos eles vão fazer digestão intracelular. Logo, significa que 1 é B. Logo, vou eliminar a opção A que diz 1A, ok? E vou eliminar a opção C que diz 1C. E também vou eliminar, nesse caso, a opção E que diz 1D. Logo, vou ficar com A ou B. Ok, vamos lá, 2. Nós sabemos que lipossomos, né, tem a função de produção de proteínas. Então, é 2A. Ok, se eu olhar aqui, temos 2D. Está errado, mano. 2A. Logo, a única opção que está certa é exatamente D. 17 é D. Nem precisa analisar mais nada aqui. 17 é D. Vamos passar, nesse caso, para o número 18. Okay? Se você quer analisar outras alternativas, você pode analisar, mas nós já vimos aqui. Ok? Ok, 18. Na alternativa abaixo, assinala a expressão usada para designar a energia mínima necessária para o funcionamento do organismo humano. Nós sabemos que essa energia mínima necessária para o funcionamento do organismo chama-se de metabolismo basal, mano. Ei, se fosse para eu explicar sobre o que é metabolismo basal, eu ia queimar tempo a explicar isso aqui, porque
Porque na faculdade, numa cadeira que nós já chamamos de bioquímica, você vai aprender o que é metabolismo basal. Por isso que você deve admitir, mano, para entrar na faculdade, você vai estudar o que é metabolismo basal. Todas essas direções você vai estudar passo por passo. Então aqui nem vou aprofundar para não queimar tempo. Mas a resposta correta é exatamente A, metabolismo basal. E deixa nos comentários, até agora, qual é a nota que você tem? Será que está dado tudo certo aqui? 18 é exatamente A. Então vamos lá colocar aqui 18 é A. Vamos entrar agora para o número 19. Bom, 19. O citoesqueleto, embora não seja um organelo celular, ele é um componente importante, né, para o suporte estrutural da célula. Este é formado por, eu já falei isso aí, né, que este senhor aqui, o citoesqueleto, né, que vai garantir aquilo que é a estrutura, né, da própria célula, ele é formado por microtúbulos e microfilamentos. É exatamente essa opção. Outras opções estão erradas, mano. É exatamente A. 19A. Nem vou falar muita coisa aqui, né? Nem vou falar muita coisa, mas 19, ok? Vamos ter A. Agora vamos passar para o número 20. Chegamos já metade aí, ok? Número 20. Número 20 mesmo, dar uma criança que está na 8ª classe, 7ª classe, vai resolver isso aqui. O núcleo celular é o organelo que controla todas as atividades da célula, funcionando como um centro, né? Comando. O principal componente químico do núcleo é, nós sabemos muito bem que é DNA, né? Ou ADN, também a mesma coisa, né? Onde vai ser guardada a informação, né? Para a produção de proteínas, etc, etc. Então, é exatamente D. Aqui nem vamos discutir, 20 é D. Eu acredito que todo mundo acertou esta questão aqui. Ok? O restante aí está errado aí. Ok, agora chegamos à metade. Então, deixa aí nos comentários. Será que de 1 a 20, você falhou quantos números aí? E depois não se esqueça de assistir também a resolução de química, né? Para você saber sua média. E volta aqui para comentar, ou você também pode comentar lá no vídeo de química qual é a média que você teve, né? Então, você vai somar a nota que você teve aqui com a nota também que você vai ter na química e deixa aí nos comentários, porque eu depois vou avaliar aqui, você pode entrar em que curso olhando naquilo que é a nota que você teve aqui. Ok, vamos entrar logo para o número 21. Ok, em uma micrografia eletrônica observou-se uma célula animal com grande quantidade de mitocôndrias. Isso indica que, mano, nós sabemos muito bem que sempre onde tem uma grande quantidade de mitocôndrias é porque tem uma atividade metabólica muito alta, mano. Aqui está dizendo, está em divisão, está errado, está em repouso, está errado. Como vai estar em repouso, mano? Se nós sabemos que a mitocôndria ela produz uma determinada ou uma grande quantidade de energia. Produz muitas hormonas, é do tecido adiposo, nem tem nada a ver. A opção correta é uma atividade metabólica alta, tá a ver, né? Vamos imaginar que aí que você está a realizar exercícios físicos, ou seja, você está a desmar, né? Você está a levantar pesos. Então é claro que nos seus músculos deve existir uma grande concentração, né, dos mitocôndrias para poder produzir energia, porque se não produzir energia, é claro que aí vai ocorrer aquilo, um processo que nós chamamos de um processo anaeróbico, que nós chamamos de fermentação. E aí vai se liberar que é aquilo que é o ácido lático que vai causar aquilo que são as câimbras, né, musculares, né? Então aqui a opção é exatamente B, 21B. Aqui no nosso gabarito 21B. Vamos passar para o número 22, sem queimar tempo, mano. 22. Beba um pouco de água aí. 22. A mitose ocorre na seguinte ordem, ok? Nós sabemos muito bem que temos prófase, metáfase, anáfase, telofase, citocinese. Então você ia só olhar nesta ordem aqui. Só que aqui eles embelezaram um pouco, colocaram a prometáfase, né? Que é uma fase que não aparece muito nos exames. Então a opção correta era começar logo com prófase. Então logo elimina A, elimina B, né? Vamos ficar com esses três. Então nós sabemos depois de prófase, então vamos ter metáfase. Só que aqui também temos um prometáfase, ou seja, antes de metáfase vai ter um prometáfase. Então todas essas opções tem. Então vamos ter um prometáfase, depois vamos ter metáfase, ok? Então só que aqui já está errado, porque temos prófase, prometáfase e temos citocinese. Logo vamos eliminar. Então ficamos com C e D. Ok, nós sabemos que depois de metáfase nós vamos ter o quê? Vamos ter anáfase. E aqui depois de metáfase temos citofase, temos citocinese, né? Citofase, existe isso? Temos citocinese, logo D está errado. A única opção correta vai ser 22C. Então 22C. 22C. Agora vamos passar aquilo que é 23. Vamos me desculpar, né? Aí tá chover aqui, mano, mas nós não podemos parar a resolução, ok? 23. Meu irmão, 23, mano. Estamos a falar sobre, nesse caso, o processo de respiração celular. Então, aqui essa questão é uma questão repetida, né? Queria saber a ordem. Nós sabemos sempre que começamos com glicólise, que acontece no citoplasma, que é um processo anaeróbico. Depois vamos para o ciclo de Krebs, né? Que vai acontecer dentro da mitocôndria, numa matriz
mitocondrial e também depois vamos ir na cadeia respiratória que vai ocorrer naquilo que são as cristas mitocondrial. Então, mano, a única opção que tem esta ordem é exatamente a opção C, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. O restante está errado, 23C. Então, vamos colocar aqui no nosso gabarito 23C. Ok, agora vamos passar neste caso para 24. Bom, vamos analisar aqui 24. 24 acredito que foi um pouco interessante aqui 24. Mas dava para quilar isso aqui, dava fácil. Ok. Nos deram esta equação, né? Só olhando esta equação, estamos a ver que é o inverso da respiração celular, o que significa é fotossíntese. A equação a seguir representa um dos processos importantes para o ecossistema e para a natureza, né? Este processo é denominado, então queremos ver isso aqui, este processo é o quê? É claro que é fotossíntese, meu irmão. Então você eliminaria logo a opção E e a opção D, ok? Realizado principalmente por, nós sabemos que fotossíntese é realizado ou por plantas e também por algumas algas, né? Aquelas algas consideradas macroscópicas, né? Então, aqui, a opção correta é exatamente B. Fotossíntese, né? Realizado por plantas e algas macroscópicas. Tem pessoas que colocaram também microscópicas. É claro que as algas microscópicas também realizam o processo de fotossíntese. Mas, meu irmão, para esta opção, para este número, você deveria considerar as algas macroscópicas. Exatamente, as algas macroscópicas. Porque aqui, olhando naquilo que são as algas microscópicas, nós vamos perceber que vai existir uma particularidade, né? Mas, em uma questão de outro vídeo, eu poderia explicar muitas coisas. Aqui, a opção é exatamente B. 24B. Não vou queimar o vosso tempo a falar sobre algas microscópicas, macroscópicas, porque vai ser uma aula mesmo muito intensa aqui que nós vamos ter, né? E muitos jovens vão acabar por sonecar, né? Do outro lado. Então, para não queimar tempo, né? Exatamente a opção B. 25. Ok, 25. Nos vegetais, os tecidos permanentes que têm a função de sustentação são... mano, nós sabemos que sustentação é colênquima e esclerênquima, mano. Enquanto que a esclerênquima vai possuir algumas células mortas, colênquima vai existir umas células aí vivas. Então, meu irmão, aqui nem precisava analisar muitas coisas. Você deveria saber. Isso aqui é uma coisa, você não pode arriscar ir na sala de exame sem saber. 25B. Sem enrolação, mano, aqui. Time. 26. Vamos lá correr. Ok? 26, ok. 26 aqui eu precisava de uma analogia aqui. Ok, temos esse gráfico aqui, como nós podemos observar. O gráfico a seguir mostra a taxa de fotossíntese, né, em função da intensidade luminosa. Então estamos a ver que aqui nesse eixo, né, neste eixo Y, nós temos a taxa de fotossíntese, enquanto que neste eixo X vamos ter a intensidade luminosa. Eixo X, eixo Y, né? Já estamos entrando na matemática, ok, estamos na biologia. Observa-se que a taxa aumenta linearmente com a luz até atingir um ponto, né? Temos esse ponto B, chamado D. Então queremos saber esse ponto B chamado do quê? Isso ocorre porque... E por que vai existir esse ponto B? Vai ocorrer por causa do quê? Ok, então eu vou tentar explicar de uma forma rasgada e de uma forma bem resumida para não queimar tempo. Então, aqui o que nós vamos observar aqui, nesse gráfico, nesse eixo da intensidade luminosa, estamos a ver que cada vez mais que a intensidade luminosa ela aumenta, também estamos a aumentar a taxa de fotossíntese. Mas isso aqui é até um certo ponto. Atenção aí. Por exemplo, se eu observar aqui, cada vez mais que eu estou a aumentar, olha só, cada vez mais que eu estou a deslocar, neste caso para direito, estou a aumentar também a intensidade da taxa de fotossíntese. Mas quando eu chego nesse ponto B, eu vejo que não importa, né, a intensidade luminosa aqui, não importa se a intensidade luminosa está a aumentar, mas a taxa de fotossíntese continua constante aqui, né? Não sei se você está a ver, mas aqui já está constante, a partir do ponto B para este lado já está constante. Então, sempre que isso acontece nesse ponto B, nós chamamos isso de ponto de saturação. Professor, o que é isso de ponto de saturação? Ok, para eu te explicar o que seria ponto de saturação, vou usar um pouco aquilo que é a química. Na química nós sabemos muito bem que temos uma solução saturada, uma solução insaturada e uma solução supersaturada. E também temos uma solução saturada com o corpo do fundo, né? Numa solução saturada, o que é? Significa que uma solução saturada, ela já absorveu uma quantidade de soluto, né, máxima que ela consegue absorver. Significa que se uma solução está saturada, não importa mais a quantidade de soluto que eu vou adicionar naquela solução. Por quê? Porque mesmo se eu adicionar outra quantidade de soluto, aquela solução não deixa de ser o quê? De ser saturada, porque ela já absorveu o limite, o máximo que ela consegue absorver. Logo a solução está saturada. Então a única coisa que vai acontecer é que vai existir o quê? Vai existir a formação do corpo do fundo. Então, meu irmão, não seria diferente se eu analisar esta opção. Ou seja, se temos aqui este ponto B, né? Se nós temos esse ponto B, significa que este ponto B já chegou a um ponto de saturação. O que significa que o quê? O que significa que não importa a intensidade luminosa que eu vou aumentar,
esta taxa de fotossíntese já não vai, nesse caso, alterar. E sabe qual é outra coisa? É que outros fatores praticamente vão se tornar limitantes. Estamos a falar, por exemplo, de dióxido de carbono, estamos a falar, nesse caso, da temperatura, da água, vão se tornar fatores limitantes. Então, a única opção que fala isso é exatamente a opção B, que diz ponto de saturação luminosa. Outros fatores se tornam limitantes. Eu também poderia explicar muita coisa, mas para não queimar tempo, 26GB aqui, ok? 26GB. Agora vamos passar para o número 27, 28, 29 e 30 aí, mano. Está quase, mano, para nós esmagar este exame. Vamos lá. Então, vamos passar logo para o número 27. A fotossíntese começa a declinar quando as folhas murcham. Por quê? Então, vamos imaginar que uma folha murchou, né? Então, você deve saber o que acontece quando uma folha murcha e o que acontece quando uma folha fica plasmonizada, né? E quando uma célula também fica túrgida. Vamos imaginar que uma célula fica túrgida. Vamos imaginar que tem uma célula aqui. Quando ela fica túrgida, significa que ela fica... E logo vai abrir aquilo que são os estomas. Mas não é em 100% dos casos, mas na maioria das vezes é exatamente isso. Quando uma célula fica túrgida, abre os estomas. Então, quando uma célula fica plasmolizada, ou também quando uma célula fica murcha, o que vai acontecer? Ela, quando fica murcha, ele vai murchar. Então, vai murchar, fica assim, Então, significa que quando fica aqui, fecha os estomas. O que significa que dióxido de carbono não vai conseguir entrar. Então, meu irmão, era só analisar isso, né? Então, estamos dizendo que quando as folhas murcham, a fotossíntese começa a declinar. Então significa o quê? Significa que é óbvio que quando as células ficam murchas, elas vão fechar, né? Nesse caso, aquilo que são os estomas. E é claro que sem a entrada do dióxido de carbono, a fotossíntese ele vai começar a declinar, porque nós sabemos que a fotossíntese precisa de dióxido de carbono. Então, a opção que explica exatamente isso que eu acabei de explicar é exatamente a opção D, meu irmão. Os estômatos se fecham, impedindo a entrada de dióxido de carbono na folha. Então, é exatamente D, ok? Exatamente D. 27D. Professor, por que não analisou outras opções? Analisa lá em casa, mas outras opções estão erradas, né? Só para não queimar o tempo mesmo aqui, estou a tentar ser rápido aí, ok? Vamos lá, número 28. Numa situação em que ao amanhecer observa-se gotículas de água nas bordas de uma folha, esse fenômeno é chamado de... meu irmão, eu sei muito bem que você já viu este processo. Quando você sai para fora, você vê que aquelas folhas realmente tem algumas gotículas aí. Só que minha questão é, aquelas gotículas estão no estado gasoso ou estado líquido? É claro, no estado líquido. Então, a perda de água no estado líquido nós chamamos isso de gutação. Tem muitas pessoas que marcaram a transpiração, mas transpiração é a perda de água na forma de vapor. Então, aqui é exatamente gutação. 28, ficamos com a opção B, gutação. Vamos lá passar para o número 29. Vamos correr. 29. Vamos lá, mano. Ok, 29, precisamos fazer uma analogia um pouco profunda aqui. O gráfico abaixo apresenta as percentagens, né, dos constituintes de uma folha de planta, né, coletada no interior de uma mata, ok? Como se explica a baixa percentagem da glicose na folha? Segundo ela, o principal local da produção de glicose em uma planta. Ok, nós estamos a ver, aqui temos esse gráfico, então aqui temos água, aqui esta região, essa parte vamos ter lipídios, essa parte vamos ter glicose, etc, ok? Então o que nós queremos saber? Como se explica a baixa percentagem de glicose na folha? Então nós estamos a ver que aqui nessa folha, né, aqui temos essa percentagem, aqui não sei se dá para ver, essa parte preta aqui é glicose. Então por que essa parte é menor? Vamos explicar isso por causa do quê? Então vamos à linha A. A glicose não se acumula na folha. Isso é verdade, meu irmão. Nós sabemos muito bem que a glicose ele não se acumula na folha. Por isso que aqui a glicose está em maior percentagem aqui. Por quê? Porque depois de ocorrer aquele processo de fotossíntese, a glicose ele vai se acumular lá nas raízes, né, em forma de amido. Logo a linha A está certo. É imediatamente utilizada como fonte de energia. Isso também está certo, né? Porque nós sabemos muito bem que a planta, além de ela realizar fotossíntese, ela também está a realizar o quê? Respiração. Então significa que a glicólise que a planta vai produzir também vai ser utilizada onde? Vai ser utilizado no processo de respiração celular, uma vez que a planta também respira, né? Então a opção B também está correta. C. Está em constante transformação e circulação. Exatamente, nós sabemos que a glicólise ele vai estar em constante circulação, em constante transformação. Por exemplo, vai se pegar essa glicose, vai se juntar vários glicose e vai formar aquilo que é amido. Então está sempre em constante transformação e também circulação, uma vez que vamos ter a parte das raízes, a parte de caule que vai precisar do quê? Que vai precisar também dessa glicose. Então essa glicose vai estar a circular em várias regiões também da planta, né? Por isso que não vai estar concentrado nesse caso na folha. Ok? Vamos lá. Também está certo. D. É convertido em outros compostos. Claro, né? Nós sabemos que a glicose ele também vai ser convertido em outros compostos, né? Estamos a falar, nesse caso, por exemplo, em amido e em outros vários polissacarídeos. Então, a opção correta mesmo é E. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Então, 29 é E.
Todas as alternativas estão corretas. Vamos passar para o número 30. Vamos ver o que os jovens fizeram aqui no número 30. Ok? Vamos lá para o número 30 aí. Ok, número 30. Após a polinização, indique a sequência de tecidos por onde o tubo polínico passaria à medida que cresce em direção ao seu ponto de encontro em óvulo. Ok, agora vamos lá representar uma planta aqui, né, para poder entender isso. Ok, eu vou representar, né, aquelas plantas, né, que nós chamamos de plantas, nesse caso, monoicas, né, hermafroditas. Ok, vamos imaginar que tem uma... eu não sou bom em desenho, né? Apesar que quando eu estava na primária era bom em desenho, mas... acabei por perder as habilidades por causa de química. Ok, nós sabemos muito bem. Vamos imaginar que eu tenho uma determinada planta aqui, né? Daqui vamos ter aquela estrutura, né? Estrutura tal. Vamos ter aquelas pétalas de etc, etc. Você desenha lá em casa, né? E aqui também vamos ter algumas estruturas masculinas, né? Já que eu estou falando daquelas plantas que são monoicas, né? Então vamos ter estruturas, nesse caso, masculinas aqui. Então eu não estou preocupado com as estruturas masculinas. Então, vamos imaginar que o grau de pólen ele veio aqui, né? Está saindo de uma outra planta. Vamos imaginar que tem um grau de pólen que saiu de outra planta. Quando ele vem aqui nessa estrutura feminina, né? A primeira parte que ele vê é exatamente aqui. Pá! E sabe como nós chamamos dessa região? Nós chamamos de estigma. Chamamos de estigma. Tá a ver? E depois, né, nós também vamos ter outras regiões. Só por saber que essa região aqui é estigma, você já logo poderia eliminar várias opções. Tá a ver, né? Você logo poderia eliminar várias opções aqui. Porque a linha A começou com o quê? Micropia. Nada, está errado, mano. A sequência correta começa logo com estigma. Então, micropia está errado. B, óvulo, está errado, mano. Logo, A, B está errado. Vamos ver outras opções aqui. Temos a opção C que diz estigma. É o único aqui que está a começar com estigma. Estás a ver, né? Por quê? Porque na planta, né, depois de estigma, vamos ter esta parte que nós chamamos de estilete. Vamos ter esta parte que nós chamamos, nesse caso, de ovário. Vamos ter esta parte que nós chamamos de o quê? De óvulo. Estás a ver, né? Então, praticamente aqui era de estigma, estilete, depois vai ovário, depois vai óvulo. Só sabendo essa primeira parte, só, ou seja, já dava para acertar esta questão. Então, 30 exatamente, opção C. Estou a ouvir muitos jovens, estão a chorar aí, mano. Relaxa, jovem, relaxa. Falta apenas 10 números. Vou tentar ser mais rápido aqui, né? Vamos passar para o número 31. Bom, 31. O que está a dizer 31 aqui? Durante um dia quente e seco, a taxa de transpiração nas folhas aumenta. Ok? Isso realmente é verdade, né? Observa-se que, mesmo sem gasto direto de energia pelas células do xilema, a água continua subindo das raízes até as folhas. Meu irmão, você já sabe, mano, quando estamos a falar da água subir a partir das raízes até as folhas, quem faz isso? Que tipo de tecido que vai fazer isso? Exatamente o xilema, mano. Então aqui, esse processo é explicado porque qual a teoria? Nós sabemos que a teoria, né, em que a água e sais minerais vão ser levados ou transportados das raízes até as folhas, é exatamente a teoria de Dickson, que também pode ser conhecido como a teoria de coesão e tensão. Então, meu irmão, aqui logo você ia colocar opção B. 31 é opção B, teoria de coesão e tensão. Teoria de transporte ativo está errado. Teoria de fluxo em massa, essa teoria, né, é a teoria que explica como que a selva, nesse caso elaborada, sai a partir das folhas até as raízes, né? Porque nós sabemos que o floema é que vai ter esta função e que este processo é bidirecional, diferentemente do processo de xilema que é unidirecional. Então temos aqui teoria de osmorregulação, teoria da pressão negativa da raiz, isso nem tem nada a ver. Então a única opção já é exatamente B, teoria de coesão e tensão, ou também a teoria de Dickson. 31, vamos colocar esta opção mesmo. 31, opção B. Vamos colocar aqui no nosso gabarito, 30, opção B. Agora vamos passar aí para 32. Bom, 32, eu acredito que muitos jovens morreram aqui. Vamos lá ver, 32. Bom, é que sabe, esse tipo de questão, você não precisa saber muitas coisas para eliminar esse tipo de questão aqui, né? Aqui está dizendo os vertebrados diferentes anexos embrionários apresentam funções especiais. Ok, nós estamos a falar praticamente naquele momento, né, que é o momento do desenvolvimento, né, embrionário, né? No desenvolvimento embriológico de um determinado ser, ou seja, desenvolvimento embrionário. Então aqui nós sabemos no desenvolvimento embrionário vai surgir algumas estruturas, né, que vão ajudar naquilo que é o crescimento do próprio feto, né, na barriga da mãe, ou até pode ser da barriga de outro ser vivo aí. Então nós temos o saco vitelino. Nós sabemos que no saco vitelino nós vamos ter aquilo que é o vitélio, né? E esse vitélio ele vai ter uma determinada quantidade de nutrientes, né? Que vão servir mesmo para nutrir aquilo que é o embrião. Então, 1 é A logo. Então, 1 é A. Ok? Logo, sendo assim, logo você poderia eliminar algumas opções. Por exemplo, aqui diz 2 é A. Mano, A é com 1. Logo, elimina D, né? Aqui está a dizer 1 o quê? 1D elimina de novo. Aqui está a dizer 1E elimina. Logo ficamos com a opção C que diz 1A e com a opção
A que diz 1A. Ok. Qual outra coisa importante aqui? Ok, vamos pular para 4, que diz alantoide. Se você conhecesse logo a função de alantoide, você logo eliminaria todas as outras opções. Por quê? Porque nós sabemos que essa alantoide ele tem função de, de armazenar excretas nitrogenadas. Então, sendo assim, significa 4 era D. Logo, vamos olhar aqui. Temos 4. Aqui 4 temos aqui 4E, enquanto aqui temos 4D. Logo, está certo. Olha só, deixa eu te mostrar um truque nesta questão. Se você soubesse que 4 é D, você eliminaria todas as opções. Olha só, aqui 4E está errado. 4B está errado. 4B está errado. Aqui tem mais o quê? Tem 4A, está errado. O único que tem 4D é exatamente a opção C. Então, se você soubesse só a alantoide, você eliminaria outras opções. Ok, nós sabemos muito bem que o B troca de gases e excretas. Essa troca de gases e excretas vai acontecer mesmo aquilo que é a placenta, né? A placenta é que vai trocar gases e excretas entre a mãe e o feto. Ok, nós também temos C. C está a dizer proteção contra choques mecânicos. Ok, nós sabemos muito bem proteção contra choques mecânicos. Isso aí mesmo vai ser realizado por quê? Vai ser realizado, nesse caso, por quê? Por amniótico, né? Saco amniótico, aquele amniótico aí que vai conter uma determinada quantidade daquele líquido que vai, né, ajudar naquilo que é amortecimento dos impactos e choques. Ok? E temos 4 que nós já falamos de 3E. Então 3E é o quê? Temos aqui 3E. Participação nas trocas gasosas. Exatamente. Temos o córion, né, que vai participar naquilo que são as trocas gasosas. Inclusive esse córion ele vai ser mesmo, vai constituir, né, aquela parte mais externa, né, que vai existir poros aí e que vão facilitar mesmo aquilo que são as trocas gasosas. Epa, eu não quero entrar em detalhes aqui, mas 32 opção é C. Senão eu vou queimar muito tempo. Eu estou vendo que o vídeo já está ficando muito longo aqui. 32, ok, C. Ok, vamos passar para 33. Vamos ser rápido. Ok, 33 aqui é sobre o sistema digestivo, né? Estamos dizendo que durante a digestão, os carboidratos são transformados em açúcares simples pela ação de enzimas. Em que parte do tubo digestivo ocorre essa atuação enzimática? Nós sabemos muito bem que a digestão dos carboidratos começa na boca, meu irmão, né? Onde nós vamos ter o amido que vai ser degradado em maltose. Mas maltose ainda é um composto muito, vamos dizer que muito maior ou muito grande para ser absorvido. Precisa ainda ser convertido. Por isso que vai também atuar naquilo que é o intestino delgado, né? Onde nós vamos ter a transformação de maltose em glicose e posteriormente também vai existir uma absorção deste mesmo glicose aí no estômago. Então está a dizer que somente no estômago, mano, no estômago nem vai ocorrer essa absorção desse senhor aqui. Sem estômago e sem intestino delgado, isso aqui nem faz sentido. Em todo o trato digestivo, meu irmão, você está me dizer que no esôfago também vai ocorrer nessa absorção disso aqui, está errado. Somente em cavidade oral também está errado. A única opção, 33 é A. E vamos colocar aqui, 33A. 33A. Agora vamos passar nesse caso para aquilo que é 34. Bom, 34. Durante a formação da urina, o sangue é filtrado e o filtrado glomerular é produzido. Em qual parte do sistema excretor essa filtração inicia? Ou podemos dizer, em qual parte do sistema excretor ocorre essa filtração inicial? Ah, meu irmão, nós sabemos muito bem, começa na cápsula de Bowman, meu irmão. Não há como começar na alça dele. Está muito errado. A alça dele é depois de ocorrer o processo de filtração. Duto coletor, aquela última estrutura lá, está errado, mano. Tubo com tecido distal, meu irmão. Aquele tubo lá, está errado. Do tubo com tecido proximal, está errado aqui, mano. Nós sabemos que aqui vai ocorrer a reabsorção de algumas substâncias, né, que foram filtradas na cápsula de Bowman. Então 34 é A. Eu poderia aqui desenhar aquele néfron aí, explicar cada coisa, mas, meu irmão, não posso queimar muito tempo, né? Tempo. Então, aqui, 34 exatamente. Vamos passar para 35. 35. Bom, 35, eu acredito que gerou muito barulho aqui. Inclusive, alguns jovens vão me atacar aí nos comentários. Mas é bom, mano, quando um jovem começa a te atacar aí nos comentários. Mas aqui, mano, número 35 é a coisa mais fácil que existe, né? Na verdade, genética é uma das minhas partes favoritas aqui. Ok, então aqui, presta bastante atenção. Eu aqui até vou ter que representar certas coisas aqui, para alguns jovens entenderem aqui. Ok, se H é uma característica alta, que é dominante, não fica H é uma característica alta que é dominante. E, vamos dizer, temos azão, azinho. Então se é H, aqui vai ser o quê? Vai ser Hzão e aqui Hzinho. Deixa aí nos comentários, será que é dessa maneira que eu devo pronunciar? Mas vamos lá, temos aqui Hzão, né? Que é para uma característica alta. E temos Hzinho, que é uma característica recessiva para baixa. Qual dos seguintes cruzamentos de recessitoria é uma progênie alta, baixa, na proporção 1:1? Esta proporção matou muitos jovens, essa aí. Ok, então vamos lá aqui, né? Vamos lá ver aqui. Nós temos, nesse caso, o nosso, ok?
Nós temos nosso algazão, né? Nosso algazão aqui. Deixa eu pegar outra tinta. Esse aqui já está a bugar. Ok? Então, temos aqui o nosso algazão, né? Temos aqui o nosso algazão. E também desse lado temos o nosso algãozinho. Só que uma coisa muito interessante é que aqui, temos que, essa aqui nós ouvimos que é dominante. Então significa que para quem vai ter esse genótipo, H alguma coisa, aqui H alguma coisa, vai ter H alguma coisa, aqui também H alguma coisa. Quem vai ter aqui Hzão e, por exemplo, Hzinho, significa qual vai ser a característica? A característica, ou seja, o fenótipo, é que a pessoa vai ser alta. Quem vai ter, por exemplo, Hzinho e Hzinho, é claro que vai ser o quê? Vai ser baixinho essa pessoa, ou seja, vai ser baixa, né? Quem tiver esse genótipo. Só que a questão já está a dizer que a proporção 1:1. Aqui é onde matou muitas pessoas. 1:1 significa o quê? Significa se aqui eu tenho 50%, né? 50% desse lado, aqui também tenho 50%. Então você deve procurar um cruzamento que vai te dar 50%, né? Hzinho, ou seja, 50% alto, e outra proporção que vai te dar Hzinho, ou seja, 50% o quê? 50% baixo. Então você deveria procurar esses cruzamentos. Qual é esse tipo de cruzamento que vai te dar essa proporção? E olhando para esse tipo de cruzamento, você nem precisa pensar. Era só imaginar se você vai cruzar, né, um heterozigoto, né? Ou um híbrido e um homozigoto, nesse caso, sendo recessivo, homozigoto recessivo, é claro que você vai ter 50% de cada espécie. Professor, será que isso é verdade? Vamos lá ver aqui. Eu poderia aqui, nesse caso, construir, né, o quadrado de Punnett, mas eu não vou queimar tempo, né, construir o quadrado de Punnett. Vamos fazer aquele cruzamento rápido. Então, se eu cruzar aqui, eu ia ter Hzão e Hzinho, ia ter Hzinho. Também ia cruzar esse Hzão com este Hzinho, ia ter Hzinho. Se eu cruzar este Hzinho, me desculpa, com esse Hzinho, eu ia ter o quê? Ia ter Hzinho. E se eu também cruzar, nesse caso, este Hzinho com este outro Hzinho, vou ter o quê? Vou ter Hzinho. O que significa que, vou ter o quê? Vou ter dois Hzões. Vou ter dois Hzões em cada dois Hzinhos. Então vou ter dois Hzinhos. Então significa que a proporção é de 2:2. Mas a questão que era a proporção de 1:1. Meu irmão, aqui você deveria aplicar matemática, mano. Era só dividir esse por 2 e dividir esse por 2. Dividindo isso aqui ia dar 1 proporção por 1. Logo, essa é a opção correta, mano. Eu acredito que muitos jovens morreram aqui. Então significa o quê? Significa que eu tenho 50%, né? Se a pessoa tiver esse genótipo, eu tenho 50%. Está aqui. 1:1 significa 50% para cada 50%. Então aqui significa que ia ter 50% de ter essa estrutura aqui, ou seja, de ser alto, e também ia ter 50% de ser o quê? De ser baixo, né? Porque nós sabemos que se temos Hzão, significa que ele é dominante, significa que quem tem esse genótipo seria alto e esse baixinho. Então a proporção é de 1:1. Logo, 35. Nossa opção correta vai ser a opção C. Então aqui vamos colocar a opção C. Eu acredito que muitos jovens morreram nessa opção. Deixa nos comentários se você esmagou esta questão. Fala, professor, eu coloquei golpe do mestre e consegui esmagar. Porque aqui, mano, para matar esse 35, era preciso, né, de você aplicar um golpe do mestre. Por exemplo, eu apliquei matemática aqui para dividir. Então significa um golpe do mestre. Então se você matou número 35, coloca aí. Apliquei golpe do mestre. Quero ver aí nos comentários. Vamos lá, 36. Deixa eu ver outros jovens que não aplicaram o golpe do mestre. Estão a começar a chorar aí. Ok, número 36. Número 36, eu até poderia desenhar um neurônio, né? Para poder ver, nesse caso, aquele deslocamento. Mas nós sabemos muito bem que o impulso, né? Aí que era a ordem, né, correta da condução do impulso. Nós sabemos muito bem que o pulso ele sempre começa dos dendritos, corpo celular, axônios e termina de axônios. E a única opção que tem isso é exatamente a opção C. Começa de dendritos, corpo celular, axônio e termina de axônios. Eu não vou desenhar aqui um neurônio, mostrar aquelas partes devido ao tempo. Então 36 é exatamente C. Eu já estou a ver que o vídeo já tem 1 hora aqui. Então, não pode ultrapassar mais de 1 hora, né? Apesar que já ultrapassou 1 hora. Mas quem sabe se eu editar depois vai ter menos tempo, ok? Vamos lá passar para o número 37. Número 37. A contração do músculo esquerdo depende do quê? Para você contrair esse teu músculo. Mano, depende primeiro de ATP, né? Porque o processo de contração muscular é claro que vai gastar energia. Então depende de ATP. Só que será que apenas depende de ATP? Temos essa opção. Será que apenas depende de ATP? É claro que não, mano. Vai depender também do cálcio, né? Porque nós sabemos muito bem que após a liberação do cálcio, aquele cálcio vai se ligar a uma estrutura que nós chamamos de troponina. E depois aquela estrutura de troponina, uma vez que está ligado ao cálcio, ela vai deslocar aquilo que é a tropomiosina, liberando aqueles que são os sítios ativos de actina, fazendo com que a actina possa se deslocar
possa se deslizar contra a miosina. Ah, professor, o que é isso? Você está a explicar? Relaxa lá, meu irmão, isso aqui já é coisa que você vai aprender aqui na faculdade. Eu poderia explicar muita coisa, mas a opção qual era exatamente 37A, cálcio e ATP, né? Aqui na faculdade tem coisas divertidas aqui, mano. Você aprende como ocorre a contração muscular. Tá vendo aquele teu cérebro aí? Você estuda aquele cérebro, mano, todos os giros, todo o suco do cérebro aí, mano, é outro nível. Que é melhor você admitir, mano, para você também estar aqui. Você aprende coisas, nesse caso, do outro nível. Ok? Bom, vamos lá para o número 38. Durante uma experiência, um estudante foi submetido a 2 tipos de estímulo. O estímulo 1 foi um toque suave na pele da mão. 2. Uma picada leve com uma agulha. Com base nesta informação, indica o par de receptores responsável por detectar o toque e a dor, respectivamente. Meu irmão, sabe, isso aqui você aprende na faculdade de uma forma bem aprofundada, mano. Aí nós vamos aprender que na medula espinhar nós vamos ter trato. Por exemplo, eu estou falando do trato córtico espinhal, né? Trato talâmico. Vai ter vários tratos aí que vão existir aí, né? Mas eu não vou falar sobre todos aqueles tratos para poder te explicar isso. A única coisa que eu vou fazer para te explicar isso aqui, ou seja, a única coisa que você precisaria ter para resolver este número é dinheiro. Está aqui, dinheiro. Ah, professor, o que você está dizendo? Tem aqui dinheiro, temos 2 medicais e 1 medical. O professor está a andar aqui. Tentei procurar 10 medicais e 5 medicais, mas não encontrei. Tenho 2 medicais e 1 medical. Isso, o professor está a andar, né? É só depois de enviar também um taco aí na emola aí, né? Para o professor comprar megas e tal. Minha paulada, é brincadeira. Mas se você quer enviar, é só enviar, né? Ok? Bom, você precisa ter 2 medicais e 1 medical. O que eu vou te falar aqui? Leva esses 2 medicais e 1 medical, coloca no teu bolso. Se você colocar no teu bolso 2 medicais e 1 medical, será que através de sua mão, né? Porque isso aqui não é braço, essa parte é mão, né? Aqui temos o antebraço e depois vamos ter o braço lá. Isso você vai aprender a diferença entre a mão, antebraço, o braço aqui na faculdade, mas é coisa que todo mundo sabe. Mas ok, você levou esses 3 medicais, 2 medicais e 1 medical, você colocou no seu bolso. Se eu te falar, meu irmão, eu estou pedindo você tirar 1 medical, será que é possível? Eu falar, você tirar 1 medical, você me tirar 2 medicais? É claro que não, mano. Aqui na tua mão tem algumas células responsáveis por sentir esse tacto. Você consegue sentir esse tacto, e esse tipo de tacto nós chamamos de tacto fino, que você consegue através desse tacto que se encontra nas extremidades da sua mão, você sentir que isso aqui é 1 medical, isso aqui é 2 medicais. Se eu te falar tira 1 medical, é claro que você vai sentir o quê? Você vai começar a sentir esses quadradinhos, você vai conseguir tirar 1 medical. Então isso é só responsável através do quê? Através de corpúsculos, que nós chamamos de corpúsculos de Meisen, né? Que são essas células que são responsáveis por sentir esse trato, nesse caso, esse trato fino, né? Que nós chamamos de trato fino, porque existe trato fino e existe o que chamamos de trato grosso. Também na língua, por exemplo, na língua nós sabemos que a língua ele tem um trato muito fino aí. Eu poderia explicar muita coisa, mas era exatamente isso. Então significa o trato fino, né? Um toque suave na pele, esse toque suave, exatamente é através desses corpúsculos de Meisen. Agora, quando alguém te picar e você sente a dor, isso é devido a algumas terminações livres que se encontram aí no teu epiderme, né? Vamos dizer, não exatamente no epiderme, vamos dizer, aí naquele que é o tecido conjuntivo, né? Então vai encontrar algumas terminações nervosas livres que vão permitir que você possa sentir a dor. Então, meu irmão, aqui a única opção é exatamente a opção A, não é isso? Que vem com o corpúsculo de Meisen, né? Corpúsculo de Meisen e terminações nervosas. Então o restante está nesse caso praticamente errado. Temos corpúsculo de Pacini que tem a ver com a pressão, elimina tudo. Que tem Pacini elimina, já está errado tudo aqui. A única opção aqui é exatamente corpúsculo de Meisen e terminações nervosas. 38 é A. Você apenas precisava de dinheiro, né, para resolver essa questão. Ok, vamos fazer 2 questões, mano. Fazer 2 questões. Vamos lá esmagar essas 2 questões aqui. Ok, vamos lá. Um organismo multicelular precisa garantir que todas as suas células recebem sinais adequados para garantir a coordenação das funções necessárias, considerando que algumas respostas devem ser imediatamente e outras podem ser mais lentas, mas de efeito prolongado, quais sistemas do corpo estão diretamente envolvidos na transmissão e integração de sinais entre as células? Mano, o primeiro sistema que você logo ia colocar, né, que tem a ver com essa transmissão dos impulsos, dos sinais, é exatamente o sistema nervoso, mano. Porque é uma das funções que nós temos no sistema nervoso. Então, logo tudo que não tem sistema nervoso, elimina. Você ia eliminar C, não tem sistema nervoso. Ia eliminar E, não tem sistema nervoso. Ia eliminar D, não tem sistema nervoso. Ia ficar só com A e B, que tem sistema nervoso. Só que nós sabemos também que temos um sistema hormonal, né? Por quê? Porque o sistema hormonal ele vai enviar aquilo que são mensageiros químicos, que nós chamamos de hormônios, para as diferentes regiões, né? Que pode ser mesmo para outras glândulas ou também para a corrente sanguínea, né? Quando estamos a falar nesse caso do sistema endócrino, né? Que vão enviar, né, aquelas glândulas endócrinas nesse caso. Então também o sistema hormonal.
Então aqui tem sistema nervoso e sistema hormonal. Também temos o sistema circulatório, né? Não sabemos também o sistema circulatório aí. Vamos encontrar várias células, né, que vão estar dentro mesmo daquilo que é o tecido sanguíneo, né? Que vão levar várias informações, vários sinais para diferentes regiões do organismo. Inclusive, esses hormônios, para chegar em várias regiões do organismo, é preciso que haja sistema circulatório, mano. Porque se é sistema circulatório, como que esses hormônios iam chegar em diferentes regiões? Claro que não tinha como. Então a única opção certa é exatamente a opção B. 39B. 39B. Agora vamos resolver o número 40. Vamos terminar com o número 40 aqui, ok? Número 40. Durante o estudo do corpo humano, um aluno observa que certas glândulas secretam hormônios no sangue. Atenção aí. Nós sabemos que temos glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. Apesar que também temos algumas glândulas mistas, né? Mas nós sabemos que aquelas glândulas que eliminam, ou seja, que secretam, né, algumas hormonas diretamente na corrente sanguínea, nós chamamos de glândulas endócrinas. E elas não possuem ductos, inclusive não possuem ductos. Enquanto aqueles que eliminam, ou seja, que secretam as hormonas para fora, né? Pode ser para fora, nesse caso, vamos já falar, por exemplo, na pele, né? Aqui na epiderme, nós chamamos de glândulas exócrinas, né? Não exatamente na pele, mas aqueles que eliminam, ou seja, fora da corrente sanguínea, né? Ou seja, que secretam, né? Fora da corrente sanguínea. Então aqui estamos a dizer o quê? Com base nessa observação, qual é a característica verdadeira para estas glândulas? Então, meu irmão, se essas glândulas, eles vão liberar, vão secretar, não eliminar, essa expressão não está certa, eliminar, mas sim, quando vão secretar algumas hormonas na corrente sanguínea, é exatamente glândulas endócrinas. Então, tudo que tem exócrina, você eliminar. Elimina C, tem exócrina. Era o único que tinha exócrina. Então, seja, está errado, né? Ok. Quer dizer, são endócrinas. Sim, são endócrinas e possuem ductos. Mano, glândulas endócrinas não possuem ductos. É errado isso aí. B, são endócrinas e produzem hormônios que pode atuar localmente ou à distância. Exatamente, né? Porque nós temos algumas glândulas que produzem alguns hormônios que vão atuar exatamente naquele local, mas também temos algumas glândulas que vão produzir alguns hormônios que vão atuar onde? Vão atuar distante, né? Por exemplo, quando estamos a falar da hipófise, né? Principalmente na adenohipófise, né? Vamos ter, por exemplo, LH, que é o hormônio luteinizante. Aquele hormônio praticamente é liberado, né? E ele vai atuar onde? Vai atuar em outros vários locais, né? Por exemplo, também temos aquele hormônio que nós chamamos de o quê? Que nós chamamos de FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Então, aquele hormônio que é FSH, hormônio folículo estimulante, ele vai atuar onde? Vai atuar lá, nos ovários, e também ele pode atuar também nos homens, lá nos testículos, mas vão atuar mesmo para o quê? Para amadurecer aquilo que é o folículo, né? Para estimular aquilo que é o folículo lá, naquele processo de menstruação. Eu poderia falar muita coisa, mas a única opção é exatamente B, número 40, opção é B. Então, finalizamos aqui. Esse B está ligado como assim? Então, finalizamos aqui com a opção B. Agora, coloca aí nos comentários qual é o valor que você arrependeu aqui nesse exame. Será que você esmagou esse exame e tornou tão fácil quando cortar a manteiga com uma faca quente? Então, se você fez isso, deixa nos comentários. Não se esqueça de assistir a resolução de Química. Agora, exatamente isso, meu irmão. Lembrando que o objetivo deste canal é exatamente esmagar a Química e a Biologia e torná-las tão fácil quando cortar a manteiga com uma faca quente. Então, tchau, até o próximo vídeo.